Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Instagram do Espiritismo 24 horas, onde todos os sábados e todos os domingos, às 10 horas da manhã, impreterivelmente, nós estamos realizando alguns estudos, já encerramos o estudo da obra Sinal Verde e agora estamos estudando a obra Agenda Cristã, da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, e autoria de André Luiz. Hoje nós vamos estudar, fazer alguns comentários sobre o capítulo de número 4, intitulado Em Favor de Você Mesmo. A nossa metodologia é uma metodologia muito simples, nós fazemos a leitura de todo o capítulo e depois voltamos comentando ponto a ponto, contando com a sua participação, com o seu comentário, com a sua sugestão de como poderíamos talvez tratar melhor o assunto abordado, o assunto discutido. André Luiz, ao conversar conosco sobre este capítulo de número 4, dirá o seguinte: Bom dia para Gabriela, um bom final de semana a você, minha amiga do cientista espírita, tudo de bom. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de se exprimir em várias ocasiões, pois as maneiras irão dizer mais do que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, uma vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as junções e as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Essas foram as palavras, as lições de André Luiz em favor de você mesmo, em favor de nós mesmos. Vocês perceberam que são recomendações como essa agenda evangélica que ele propõe para o nosso passo a passo, para a nossa estrada, para o nosso caminho. E a primeira que ele o faz é: aprenda a ceder em favor de muitos,
para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Eu acho interessante a dicotomia, a disparidade que André Luiz vai ofertar a todos nós nesse ensinamento. Aprendamos a ceder, aprendamos a servir em favor de muitos, mas tenhamos a consciência que não serão esses muitos que irão ceder em nosso favor. Isso é uma questão de relembrarmos o ensino evangélico, de não deixarmos que a nossa mão esquerda tome conhecimento daquilo que faz a nossa mão direita, do auxiliar sem olhar a quem, sem esperar recompensa, e de entender que o mérito do auxílio está pura e simplesmente em realizar o auxílio. Nós não auxiliamos esperando que o outro escravize-se às nossas vontades, aos nossos pontos de vista, ou que esteja à nossa disposição imediatamente quando precisarmos. Nós temos que ter a consciência e auxiliarmos cada vez mais, auxiliarmos a muitos, para que dessa feita alguns poucos possam interferir em nosso favor quando necessitarmos. Mas quando André Luiz faz referência para que dessa feita alguns poucos intercedam em nosso benefício nas situações desagradáveis, o convite é muito mais não ao esperar a paga da recompensa, ao pagar da recompensa, mas sim em entender que não são todos que serão auxiliados por nós que estarão dispostos a nos auxiliar, mas sim em entender que a recompensa do auxílio está no simples fato de auxiliar, estar em fazer o bem ao outro, estar em fazer o bem ao nosso próximo, porque essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão neste mundo de aprendizado em que nos candidatamos a reencarnar. Ajude sem exigência, para que outros auxiliem sem reclamações. É um complemento deste primeiro ensinamento que nós já trouxemos. Quando auxiliarmos, quando ajudarmos, quando oferecermos, ofertarmos mão amiga, que o nosso auxílio não seja carregado de exigências, ou seja, trabalhando aqui de forma a exemplificar. Estou ajudando a você se você se comportar dessa forma, caso você faça dessa maneira, caso você se adeque ao meu modo de ser, ao meu modo de pensar, às minhas vontades, muitas vezes egoístas. Não, veja bem, ajudar sem exigir, ajudar sem cobrar, ajudar pelo simples fato de auxiliar, para que dessa forma outros também possam auxiliar a nós ou a outras pessoas sem reclamações, sem exigências descabidas. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. E aqui nós vamos pensar, nós vamos relembrar um ensino de André Luiz na obra Sinal Verde. Permita que os outros vivam as vidas de sua escolha, para que os outros também permitam que você viva a vida que escolher. Nós precisamos dar liberdade aos outros para pensarem das formas que eles escolherem pensar. E nós nos questionamos, estamos assim o fazendo? Essa expressão, o vizinho, é uma expressão interessante. Não é o vizinho de porta, pura e simplesmente, é aquele que está ao teu lado, em qualquer situação da tua vida. Você está permitindo que a pessoa que está ao teu lado, em qualquer situação, em qualquer circunstância da tua vida, pense de forma livre? Nós não podemos aqui nos esquecer que construímos as nossas próprias estradas, construímos os nossos próprios caminhos. Podemos estar em um mesmo oceano de aprendizados, mas os barcos são diferentes. Cada um de nós apresenta edificações muito próprias, muito íntimas, muito particulares, edificações alicerçadas na presente vida ou fora dela. Portanto, nós temos
formas de pensar diferentes, formas de se expressar diversas. Nós estamos permitindo que os outros pensem como querem pensar, para que também os outros permitam que nós mentalizemos, raciocinemos, conduzamos a nossa vida da forma que nós queremos fazer? Respeito e compreensão talvez seja a chave de uma existência pacífica. Guarde o cuidado no modo de se exprimir. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. O mundo está cansado de discursos vazios, discursos cheios de uma verborragia intensa, discursos cheios de palavras, muitas vezes vociferantes, mas que não são seguidos de exemplos firmes e seguros. Quando Jesus termina o sermão sobre a montanha, no evangelista Mateus, a multidão mostra-se impressionada porque ele falava de forma diferente dos escribas e dos fariseus de seu tempo, porque não apenas discursava, mas as suas palavras eram acompanhadas de uma prática que conferia, então, certeza a tudo aquilo que era proferido, a tudo aquilo que era ensinado. As nossas palavras estão vazias de exemplo? Se as nossas palavras estiverem vazias de exemplo, poucos acompanharão aquilo que nós estamos discursando. Portanto, nós temos que ter muito cuidado na forma com que nós estamos nos exprimindo. O exemplo carrega multidões. Palavras vazias têm o condão de desanimar milhões. Que os nossos atos sejam muito mais ensurdecedores do que as nossas palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. O quanto é cansativo estarmos próximos, ou também, por que não dizer, transformarmos-nos em pessoas que proferem muito o eu. Eu fiz, eu faço, eu farei. Não fosse eu, não fossem as minhas atitudes. Pessoas que tentam a todo momento atrair a atenção para si próprias. O quanto é difícil estar perto de pessoas assim e o quanto é complicado tornarmos-nos pessoas assim. Portanto, saibamos nos referir a nós mesmos o mínimo possível. O mínimo possível. A vida é construída em todos os níveis em base de cooperação. O eu precisa ser evitado. O nós precisa ser expandido. Portanto, quanto menos nós utilizarmos o eu fiz, eu faço, não fosse eu, o trabalho da doutrina não prosperaria, não fosse eu, o meu serviço não funcionaria, não fosse eu, a minha família estaria desagregada. Não. Saibamos substituir o eu pelo nós. Sem o nós, não há construção. Sem o nós, não há ascensão. Sem o nós, não há progresso. Sem o nós, não há a fortificação do amor. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Aquele que mais aprende é aquele que mais escuta. Aquele que fala muito, sem intervalos, sem intermitências, não permitindo que outros coloquem ali a sua opinião, a sua contribuição, está colocando-se em uma situação que já possui todos os conhecimentos, todas as verdades.
E quando nós assim o fazemos, é justamente neste momento, que engrandecemos as nossas ignorâncias. Portanto, saibamos evitar essa verbosidade avassalante, esse falar sem intermitências, esse falar sem intervalos, esse falar sem ouvir. Porque precisamos e muito aprender. E quem precisa muito aprender, precisa muito escutar. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, uma vez que todo bem procede originariamente de Deus. Isso aqui é muito importante e vai ter uma ligação direta sobre a recomendação de nos referirmos a nós mesmos o mínimo possível. É uma lição de desapego. Eu pergunto, o que é nosso nesse mundo? Esse mundo material é muito passageiro, é muito temporário. Nada nos pertence. Nada, absolutamente nada, é feito exclusivamente para nós. Nós somos meros instrumentos de uma vontade superior que intercede a todo momento e que trabalha em todas as horas para a vitória do amor. Nada é nosso. As nossas tarefas nas redes sociais têm a nossa responsabilidade, mas não são nossas. As nossas instituições religiosas permanecerão depois que os nossos olhos carnais cerrarem-se. Elas não são nossas. A doutrina que abraçamos, ela não é nossa. Nós somos meros instrumentos, muito parcos ainda e muito pequenos, na sua divulgação. O cristianismo, ele não é nosso. Nós somos meros trabalhadores e operários, e as obras do bem, realizadas neste planeta em aprendizado, não têm a nossa autoria. Nós somos meros operários do Senhor, do Altíssimo. É preciso, talvez, buscar alcançar a grandeza do Cristo, dizendo que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quem obra, quem constrói é o Pai. Nós somos meros instrumentos que atuam na sua obra. É um exercício de humildade. Portanto, entendamos que, mesmo que os nossos nomes não sejam citados, não deixemos o orgulho e a vaidade ferirem-se, porque o autor é o Pai, o autor é o Altíssimo. Nós somos meros instrumentos em uma temporalidade material, tentando concretizar o amor em nós e através de nós. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Os adversários são muito importantes para nós, porque há falhas em nós que não são reconhecidas, dado ainda a ganga dos nossos sentimentos egóicos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Aquele que nos fere através de palavras, aquele que nos ofende, não estou dizendo que ele está certo. Não estou dizendo que essa é uma atitude correta, mas estou dizendo que muitas vezes ele é portador de verdades sobre nós que ainda não temos a coragem de admitir. O adversário, ele nos traz um equilíbrio necessário. Os grandes reis, os grandes monarcas, os absolutistas, os grandes ditadores, os grandes tiranos são apenas elogiados. Não há ninguém para chegar e dizer a eles, olha, muita calma. Olha o que você está fazendo, conduzindo homens a quedas deploráveis. Aqueles que querem apenas receber os aplausos de uma massa humana ignorante não estão prontos
para reconhecer os seus erros. Não estão prontos para se transformar. O adversário nos traz equilíbrio, porque não é bom apenas ser aplaudido. André Luiz tem uma frase que eu acho muito bela. Não acredite em elogios que conferem a você qualidades das quais ainda não seja portador. Saibamos ouvir os contrários a nós. Saibamos aprender as verdades, permitam-me aqui o pleonasmo, as verdades muito sinceras que eles possuem sobre nós. E é o que sempre falamos. Se não nos incomoda aquela ofensa, é porque é algo que não precisamos trabalhar. É algo que talvez já tenhamos vencido. Se aquela ofensa nos dói, é porque talvez haja ali um ponto capital que não conseguimos reconhecer, mas que precisamos modificar para melhor sobre a nossa própria personalidade. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. E aqui nós podemos entrar num questionamento. Peraí, mas André Luiz, um mentor amigo, recomendando-nos a discussão? Veja bem, discussão, diálogo é algo saudável. Nós precisamos conversar. Nós precisamos pontuar. Nós precisamos colocar os nossos pontos de vista. Essa discussão aludida por André Luiz não é uma discussão colérica, em que ambas as partes perderam completamente a razão e já não mais conseguem dialogar. Este convite de André Luiz é um convite a uma conversa fraterna, a um diálogo que tem como base a compreensão e o amor. Você coloca os seus pontos de vista, o outro coloca os pontos de vista dele, e mesmo que sejam pontos de vista discrepantes, mesmo que sejam opiniões diferentes, cada um respeita o modo de pensar do outro. O opositor tem direito iguais aos seus. Você não quer ser ouvido? Aquele que quer ser ouvido precisa aprender a ouvir. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Eu acho esse conselho de André Luiz é maravilhoso. Esse conselho de André Luiz na obra Agenda Cristã, que estamos lendo agora, é maravilhoso. Veja bem. Primeiro, não considere excessivamente as críticas do inferior. Porque quando você considera excessivamente essas críticas, você está entrando na faixa vibratória mental do inferior. Vocês perceberam que belo é isso? Quando alguém nos critica muito e nós levamos muito a sério aquela crítica, nós permitimos que essa bagagem do outro faça morada em nossa casa mental. O outro está com uma mala cheia de pedras para nós. Essa mala só será despejada em nossa casa mental se nós permitirmos. Então a primeira recomendação de André Luiz é, olha, aprenda a fechar a tua casa mental. Aprenda a não considerar excessivamente as críticas, as pedras que lhe são dirigidas, que lhe são direcionadas pelos outros. Pois bem, não aprendeu a defender a sua casa mental, não conseguiu criar essa barreira, não conseguiu criar essa fortaleza, permitiu que a mala, que a bagagem do outro fosse depositada em você, na tua residência mental? Então, suporte sem mágoa as injunções deste plano em que você mesmo se precipitou. As imposições, as obrigações impostas por esse plano em que você mesmo se alijou, em que você mesmo permitiu
que fizesse morada no teu coração, no teu espírito, na tua casa mental. Bateram a tua porta. Você percebeu que não era saudável. E mesmo assim você abriu e permitiu que toda aquela carga negativa, emocional, sentimental entrasse. Então aprenda a suportar sem mágoa. Porque quem concedeu livre acesso foi você, fui eu, fomos nós. Veja bem, que belo. Primeiro, fortaleza. Não considere excessivamente a crítica do outro. Porém, caso não tenha tido essa fortaleza, caso tenha considerado excessivamente essa crítica, caso tenha aberto a porta para esses sentimentos de contrariedade, suporte sem mágoa. A permissão foi dada por você. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Sejamos úteis, saibamos colaborar, mas entendamos que nós não agradaremos a todos os que nos cercam, que nós não seremos sempre aplaudidos. E que bom que não sejamos sempre aplaudidos. O aplauso, ele é muito mais perigoso do que aquelas palavras duras e ásperas que nos fazem, muitas vezes, perceber que ainda precisamos e muito melhorar. O aplauso excita as nossas vaidades. Com as vaidades excitadas, muitas vezes acreditamos que já chegamos em um ponto tal que não é necessário qualquer forma de reforma e melhoria. Sejamos úteis em todos os lugares, mas não tenhamos o orgulho em acreditar que conseguiremos aquilo que o próprio Messias não conseguiu. O que é? Agradar a todos. Aprendamos a agradar ao Deus, ao Criador, que reside nas nossas consciências. Aprendamos a construir atitudes que nos permitam uma tranquila noite de sono, um recostar no travesseiro sem a mente estar trabalhando, sem a mente estar ali dizendo o que eu fiz hoje, por que fiz assim, por que me comportei dessa forma. Se estamos com tranquilas noites de sono, se estamos conseguindo repousar nos travesseiros sem muita cobrança particular, cobrança íntima, estamos no caminho certo. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Observando o erro, modifiquemos em primeiro lugar a nossa senda, a nossa estrada, o nosso caminho. E dessa forma, modificando a nossa senda, modificando a nossa estrada, modificando o nosso caminho, corrigindo os erros que existem em nós e nos tornando pessoas melhores, um pouco mais iluminadas, convidemos aos outros, sem violência e sem ódio, na base eterna do exemplo, a também modificar as suas próprias sendas, as suas próprias estradas e os seus próprios caminhos, iluminando-se a si próprios. Se a perfídia cruzar o seu caminho, se a contrariedade, se a traição, se a deslealdade cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Se a vida no momento, as circunstâncias no momento oferecem a nós
deslealdade, traição, nessas situações de perfídia que cruzam o nosso caminho, saibamos aproveitar o melhor mesmo nas trevas. Primeiro, vamos examinar a questão com um sorriso silencioso, um ato de piedade, um ato de caridade. Depois vamos estudar o processo calmamente, observando o que este momento em particular, em especial, está querendo ensinar à minha personalidade ainda deficitária de valores iluminados. E feitos esses movimentos para o alto, transformemos tudo isso em uma situação, em um material digno para a nossa vida, crescendo melhores do que antes estávamos. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. É invejado aquele ou aquela que algo de bom faz. As trevas invejam a luz. Mas, por favor, não se considere o suprassumo, o iluminado, o escolhido por ser invejado. Não se creia já acima dos demais. O convite de André Luiz é um convite de amparar, é um convite de entender que se está sendo invejado e com toda aquela carga negativa que a inveja carrega, de ataques sem justificativa, críticas maldosas, calúnias impiedosas, se está sofrendo essa forma de movimentos, ampare aquele ou aquela que está trabalhando e operando dessa forma. Você está recebendo o melhor que este ou esta podem te oferecer no momento. Entenda que você ainda precisa muito trabalhar. E um desses trabalhos a serem realizados é aprender a amparar fraternalmente um invejoso, aquele que ainda está nesses despenhadeiros da ignorância. Encerrando os ensinos do dia de hoje, lembrando que este estudo ficará disponível em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24H, e que amanhã retornaremos às 10 horas com mais um capítulo da obra Agenda Cristã. André Luiz vai nos dizer: habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Enquanto estivermos nos movimentando pelo ódio, pelo não entendimento, pela não compreensão, pela cólera, pelo orgulho, pela inveja, pela vaidade, nós continuaremos neste vai e vem das reencarnações inferiores. Quando nós estivermos habituados à serenidade, à fortaleza, entendendo as contrariedades, entendendo os movimentos opostos, entendendo os negativismos, respeitando os opositores, sabendo escutar aos adversários, abraçando fraternalmente aos invejosos, sendo úteis, mas não querendo agradar a todos, corrigindo as falhas primeiramente em nós e através do exemplo, convidando os outros a também se corrigirem, entendendo as deslealdades, entendendo os movimentos que querem nos alijar a queda, quando nós estivermos aprendendo a colocar em movimento as forças do amor em nossos passos, nós estaremos chegando perto à iluminação dos grandes. Nós estaremos
nos aproximando de poder dizer verdadeiramente que vencemos o mundo e que agora não é mais a individualidade de enganos que continua a caminhar, mas sim o Cristo que se movimenta através de todas as nossas ações, refletindo a paternidade do Altíssimo. Muito obrigado, tenhamos um excelente sábado e até o nosso próximo encontro, agendado amanhã, às 10 horas, onde conversaremos sobre o quinto capítulo dessa obra maravilhosa, Agenda Cristã, intitulado Medicamentos Evangélicos. Paz e luz, que possamos perceber o mais cedo possível que nós somos o caminho iluminado e que nós somos a transformação que queremos ver arquitetada, engendrada, operada neste mundo que nos cerca. Até lá.